O cacau ele dá muito dinheiro para quem pega ele aqui, barato, e vai beneficiar ele lá fora, né? Fazer o chocolate, fazer tal e tal e tal, aí vai dar muito dinheiro lá fora. Mas nós aqui nós sabemos o que é que nós temos muito? Trabalho. Você pega um podão, vai colher o cacau. Ali é debaixo de chuva só. Aí você vai ele vai se matar ali dentro. Pá. Cola uma caixa de cacau. Ele vai dividir mais o patrão. E o trabalho que ele teve lá de roçar, colher, bandeirar, quebrar, secar. Aí você vai dividir com o patrão, vai sobrar o que pra você? Não sobra nada, meu amigo, não sobra nada. Nada. As palavras que você acaba de ouvir são do seu Antônio Augusto. 66 anos de uma vida dedicada ao cacau. Não tô te falando coisa da boca pra fora, não, tô falando de coração. E se eu estiver mentindo, Deus tá vendo, viu? Ele vive com a família na zona rural de Uruçuca, município vizinho a Ilhéus, na Bahia. Mas a terra não é dele. Então hoje é como você me pergunta hoje, faz a pergunta. Foi o cacau te deu, tu tem uma casa? Eu não tenho esteira pra dormir em cima, macho. Eu não tenho esteira pra dormir em cima. Seu Antônio e os filhos trabalham como meeiros. O meeiro, para o pessoal entender, é quando uma pessoa chega para trabalhar na terra de um proprietário, de um ruralista, que tem as plantações de cacau. Eles têm um contrato de parceria agrícola com o dono da terra, né? E ele recebe pelo que ele produz. Então ele chega, toma conta daquele local, porque demanda muita mão de obra, e eles dividem o lucro pela metade. Na teoria, meeiros e patrões devem dividir igualmente o lucro e as despesas da produção. Mas na prática, nem sempre isso acontece. O meeiro é 50%. É 50%. Mas se eu for botar na ponta do lápis... Isso é menos de 10%. Aí você diz, o cacau dá muito dinheiro. Justamente o cacau dá dinheiro, dá muito dinheiro, mas lá pra fora. Mas pra gente que luta com ele, trabalha com ele, a renda é pouca. Para entender como nós conhecemos o seu Antônio, é preciso voltar algumas horas no tempo. Auditores do trabalho começam uma fiscalização nas fazendas de cacau próximas a Ilhéus. Eles buscam indícios de um crime que persiste no Brasil em pleno século XXI: o trabalho escravo. Existe trabalho escravo nos dias de hoje nas plantações de cacau? Existe e não é uma situação incomum. De cada 10 fazendas que vocês fiscalizam, quantas você acha que vai encontrar irregularidades? Eu diria que 90%, talvez até mais. A primeira parada é numa fazenda chamada Boa Vista. A gente está fazendo algumas fiscalizações aqui nessa região. Quantas pessoas tem trabalhando nessa fazenda? Rapaz, aqui é meia, entendeu? É meia? Quantos meeiros são? Umas 4 pessoas. Os fiscais decidem entrar e investigar. O trabalhador informou que não estava registrado, a gente vai dar uma olhada aqui para ver o que a gente encontra. Lá dentro estão 2 jovens e a mãe deles. Todos trabalham na plantação de cacau. Os auditores pedem para conhecer a casa onde a família vive e se deparam com uma condição precária. Não tem água não, Matheus? Não tem água nem luz? Mas vocês fazem as necessidades aqui? Não, Tudo no mato? no mato.
Na verdade, o banheiro ali acaba que é um banheiro só de enfeite, né? Porque ele não usa um banheiro. Ele acabou de falar pra gente, né? Para quem está nessa situação desde que nasceu, fica a sensação de que nem é tão ruim assim. Você acha que essa casa tá justa também para vocês? Tá. Tá? Mas não tem água, não tem luz aqui. Pô, mas é o jeito, né, velho? Tem que ir pra hoje a gente sobreviver. Matheus trabalha no Cacau desde os 12 anos e vive como se estivesse parado no tempo. Cinema, você já foi no cinema? Não, Você nunca foi no cinema? não. Mas você sabe como é que é um cinema? Rapaz, não. Não sei não. Ele sabe que só há um jeito de mudar o futuro. Rapaz, estudar pra ter um emprego melhor, né? Que nas condições melhores. Matheus até tenta estudar, mas o Cacau ocupa a maior parte do dia. Você já foi reprovado algum ano? Há vários anos eu fui reprovado já. Vários anos? Vários anos. Quantos anos você já reprovou? 3 anos. Por enquanto, resta a ele seguir o caminho do pai. O seu Antônio, que você conheceu no início da reportagem. Deve ser difícil você trabalhar na roça o dia inteiro e ir para a escola e ter que se concentrar, tem que estudar. Você Ô, rapaz, é consegue? difícil, é difícil, é difícil. Você não tem um descanso, não tem um conforto, lá ele. Um pai que se revolta com a condição de vida da família. Água não tem. Energia pior, já começa por aí. Aí eu digo, Cacau, pra mim mesmo. A Bahia produz 45% de todo o cacau do Brasil. Mesmo assim, parte da população rural não tem o básico para sobreviver. Na região de Ilhéus, 44% das famílias vivem com até meio salário mínimo por pessoa. E 22%, ou seja, 1 em cada 5 moradores, vivem em casas sem banheiro e água encanada. A fiscalização continua. Os auditores chegam agora à casa do seu Luiz. A parte de sanitário, seu Luiz, onde é que fica? Aqui não tem não. Não tem sanitário, não? Aqui não. Faz necessidade também no mato? É. E banho? No mato também. Não há luz sequer para conservar a comida. Isso aqui é o que? É carne, né, seu Luiz? Carne seca, é? Carne do sol. Não tem geladeira não, né? Aqui não. Nesta casa também não há água encanada. A alternativa encontrada pelo morador foi cavar uma cacimba. Ou seja, ele mesmo começou a abrir um buraco na terra, foi cavando, 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 até encontrar a água. E essa água que brota do solo é que ele usa para beber, para tomar banho e para cozinhar. O pouco que seu Luiz tem foi ele mesmo quem colocou. A casa, fornecida pelo empregador, estava completamente abandonada. Eu botei aquela da porta da cozinha, aquela porta, janela. E não tinha nem porta. Não tinha não, que arrancaram. Se o senhor não tivesse colocado, o senhor ia estar dormindo numa casa sem porta. Sem porta. A situação não vai, de forma alguma, permanecer como está. A gente vai atuar junto com o Ministério Público do Trabalho para obrigar esse empregador a regularizar a situação daqueles trabalhadores. Daqui a pouco, você vai ver o que diz o dono da fazenda, onde vivem o seu Luiz e também a família do seu Antônio. Olá, tudo bem? Por favor, seu irmão. A operação segue no dia seguinte, no município de Una, ao sul de Ilhéus. Os auditores fiscais estão procurando agora fazendas mais distantes dos centros urbanos,
Porque normalmente nessas propriedades mais afastadas, mais isoladas, é que o trabalho escravo e o trabalho infantil acabam se tornando mais frequentes. Essa estrada que a gente está agora é uma estrada bem complicada, uma estrada de terra e muito esburacada. Se o trajeto de carro é difícil, a pé fica ainda pior. Para chegar na plantação de cacau não tem jeito. A única forma é atravessando essa ponte aqui, que está afundando muito. A gente vê que ela não tem estabilidade nenhuma. Na verdade, ela não é nem pregada. Ela está solta, essas madeiras estão soltas aqui. Só você pisar o pé e deixar ela descer para você ver até o final. E os trabalhadores têm que passar por aqui. Todo dia eles fazem esse trajeto aqui. Não vou conseguir, cara. Cara, vai tranquilo que você vai conseguir, que você tem mais ou menos o mesmo peso que eu. Pronto, mas vai com calma. Não vai nervoso não, porque o problema é de cima para baixo. Vai tranquilo. Só depois de passar por tudo isso Foi. é que encontramos trabalhadores da plantação de cacau. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Nós somos da Inspeção do Trabalho, tá? A gente está fiscalizando as famílias aqui para ver as condições de trabalho de vocês. Não vamos mostrar o rosto deste homem, mas as marcas nas mãos e nos pés descalços revelam o castigo do serviço no campo. Todos os trabalhos de roça é explorado, mas o senhor não tem capacidade de ter um serviço melhor. Praticamente estudo não temos. A gente tem que ser assim. Ele trabalha como diarista na fazenda Fabiana. Ganha R$ 45 por cada dia na lavoura. Muitas vezes não dá sequer um salário mínimo. Se você fazer 20 dias no mês, é 900. Se eu fazer mais, chega a ter R$1.000 por mês. Além de receber pouco, ele e a mulher vivem em uma casa extremamente precária. A casa é bastante pequenininha, tem apenas 3 cômodos. Aqui na frente é a sala, mas que não tem móvel nenhum. Aqui fica o quarto do casal, que também é bem apertadinho, não tem luz nenhuma, então a gente não consegue enxergar muita coisa. Uma parte da cama, que é o casal que dorme, não é nem colchão, é direto na madeira, direto na cama, com 2 cobertores em cima. Você vê que ele não tem condição aqui, ó. Direto na madeira, praticamente. Na parte de trás da casa, o terceiro e último cômodo, que é a cozinha. E como não tem geladeira, não tem fogão aqui, fica tudo solto por esse espaço. O fogão a lenha expõe o casal a um risco iminente. Você vê que a estrutura da casa é toda de madeira. Você vê que a lenha e o fogão eles cozinham próximo à parede de madeira, né? Você vê que tá tudo chamuscado aqui, ó. Ah, essa Então, é a parede assim, da casa mesmo. A parede da casa. A possibilidade de você ter você pegar fogo, né? Você gerar um incêndio aqui na casa é muito grande. A casa também não tem banheiro. Os trabalhadores bebem água e tomam banho em um rio que corta a fazenda. A senhora faz algum tratamento na água antes de beber? Faz algum tratamento, filtra, faz alguma coisa, não? Não, porque eu não tenho nada aqui. O que você viu aqui, o que você fiscalizou aqui, te preocupa? Muito. Muito. Aqui você percebe realmente que os trabalhadores estão numa condição muito complicada. É completamente indigno, né? Ninguém devia ser obrigado a viver numa situação dessa, né? Os auditores comprovam. O trabalhador está em condição análoga à de escravidão. Se a Polícia Federal também estivesse na operação, o empregador seria preso em flagrante. Mas, para a equipe de fiscais, ele se justifica. Falar, essa fazenda eu comprei, recebi essa fazenda agora tem... Quantos dias? Foi dia 30, né? Dia 30 que eu recebi essa fazenda. Documentação nenhuma tem dela. Nada, né? Nada. Eu estou regularizando ainda as coisas para poder alojar o pessoal, entendeu? Os auditores exigem que o proprietário entregue toda a documentação necessária.
A gente está dando um prazo de 24 horas só, então a gente só está pedindo os... 24 horas? É a documentação que deveria estar aqui. E eu que tenho que estar lá? Não precisa ser o... O fazendeiro é notificado. Só que, no dia seguinte, ele surpreende a equipe de fiscalização. A gente decidiu ontem por retornar hoje com a Polícia Federal para fazer a retirada daquela família do local de trabalho. Quando a gente chegou ao local, a gente percebeu que o empregador paralisou as atividades e o trabalhador não estava mais no local, não estava mais na casa e não estava na plantação de cacau. Os fiscais são categóricos com o gerente da fazenda. Vou precisar que vocês localizem o senhor para levar na sexta-feira para a gente fazer esse pagamento. O trabalhador apareceu no dia determinado pelos auditores. Ele ganhou R$32 mil pela rescisão do contrato e por danos morais. Além disso, tem direito a receber 3 parcelas do seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo. O Ministério Público Federal pode oferecer denúncia e esse empregador vai responder na Justiça Federal por esse crime previsto de exploração de trabalhadores, de reduzir trabalhadores à condição análoga de escravo. Se foi difícil encontrar o diarista da Fazenda Fabiana, localizamos o dono da outra fazenda, a Boa Vista, na cidade de Ilhéus. Olá, tudo bem? Por favor, o seu irmão? O chefe dos meeiros, Antônio e Luiz, é dono desta loja de vinhos. O senhor tem uma vida confortável hoje? Mais ou menos. Completamente diferente da que foi. E completamente diferente da deles? Com certeza. O senhor tem água em casa, o senhor tem luz, o senhor tem um mínimo de conforto. O proprietário diz que vem tentando com o governo local a instalação da energia elétrica na fazenda. Há uma promessa, a promessa existe já há 6 anos, que esse ano vai ser colocada. Nós estamos aguardando. Mas, seu irmão, você imagina 6 anos sem energia elétrica, morando num lugar sem energia elétrica? Eu acho uma coisa realmente triste. Sobre a falta de água encanada, ele diz que os trabalhadores não estão totalmente sem opção. Eles têm o poço de água, que é água aceitável, dá até para beber, se você quiser correr algum risco, mas... Como quiser correr algum risco? Eles não têm opção, não, seu irmão. Eu sei. Eu não discordo nada disso. Ele também afirma que o lucro com a produção de cacau não é suficiente para bancar uma reforma nas casas. Então o senhor está me dizendo que em 16 anos o senhor não tem condições financeiras de dar uma condição mínima para essas famílias? Com certeza, sem condições. Mas nas redes sociais, o dono da fazenda não esconde fotos de viagens recentes para a praia. Na América do Sul e na Europa. Hoje o senhor acha que a receita daqui que gera da venda dos vinhos... Não é grande coisa, não. Aquela situação do seu Antônio com a família e do seu Luiz, que mora na casa da frente, não deve continuar como está. De forma alguma. A gente só vai encerrar essa ação fiscal, tanto o Ministério do Trabalho quanto o Ministério Público do Trabalho, quando a gente constatar que aquela situação está totalmente regularizada. O fazendeiro, no entanto, prefere repetir um velho ditado: os incomodados que se mudem. Se a situação estiver muito ruim para ele, o jeito que ele tem é procurar uma outra fazenda que ofereça essas condições, que não é fácil de achar. Você pode ter certeza que como as condições precárias, vamos chamar de precárias, que acontecem na nossa fazenda, acontecem em milhares de outras fazendas.